Oi pessoal, meu nome é Bárbara Fernandes, eu sou fonoaudióloga e graduada pela Universidade no Texas já há uns 12 anos mais ou menos. Há uns anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre a fonoaudiologia nos Estados Unidos e desde esse vídeo eu tenho recebido muitas mensagens com o pessoal querendo saber mais informações, detalhes específicos de estudar aqui, de vir pra cá, para os Estados Unidos, com uma graduação em fonoaudiologia. Então hoje eu decidi fazer a fonoaudiologia nos Estados Unidos, um outro vídeo, explicando mais detalhes, ou seja, essa parte seria a parte 2 do vídeo. Então se você não viu o vídeo ainda, vai lá e dá uma olhada no primeiro vídeo que eu fiz sobre a fonoaudiologia em geral nos Estados Unidos. Antes de eu falar e dar detalhes sobre a fono aqui, eu queria falar sobre o que eu faço hoje. Na verdade, hoje eu faço muito pouco do trabalho direto com crianças aqui. Há uns 10 anos atrás, eu abri uma empresa que se chama Smarty Ears e desde então eu venho criando aplicativos para o iPad para que sejam utilizados pelos fonoaudiólogos durante a avaliação e a terapia de crianças com distúrbios de comunicação. Hoje eu tenho 60 aplicativos, todos para o iPad ou o iPhone, aplicativos da Apple, que são especificamente desenvolvidos para crianças com distúrbios de comunicação, fala e linguagem. Se vocês quiserem saber mais informações, dá uma olhada no site das Smarty Ears Apps. Nós temos aplicativos tanto em inglês e eu também fiz aplicativos em português. Nem todos os aplicativos estão em português, mas temos talvez uns 15 aplicativos que estão hoje disponíveis em português. Mas vamos lá ao que interessa, falar sobre a fonoaudiologia aqui nos Estados Unidos. Eu me graduei e comecei a universidade no Brasil, na Universidade Federal da Bahia, e tive a oportunidade de vir com intercâmbio durante a minha graduação, onde acho que eu estava no último ano da graduação no Brasil e vim para cá, para os Estados Unidos. Então a minha experiência é única e toda experiência vai depender sempre de você já se graduou no Brasil, qual é o seu, você já está trabalhando, aonde você se graduou. Acho que tudo isso é uma informação que vai ter diferentes resultados na sua experiência aqui. Qual é o seu nível de inglês e coisas assim. Então, quando você... Então, voltando a falar sobre a minha experiência pessoal, eu acabei precisando fazer 2 anos mais de graduação em fonoaudiologia na Universidade Temple University, que fica na Filadélfia, para que eu possa fazer o mestrado na fonoaudiologia. Se você viu o vídeo número 1, você sabe que fonoaudiologia nos Estados Unidos, você precisa de ter no mínimo um mestrado. E esse mestrado tem que ser feito aqui. Ou seja, você não pode ter um mestrado no Brasil e querer atuar como fonoaudióloga aqui. O mestrado tem que ser feito aqui. Eu tenho uma amiga muito próxima aqui, brasileira, que na verdade tinha um doutorado em fonoaudiologia no Brasil e ela na verdade teve que fazer um mestrado aqui para que ela pudesse atuar como fonoaudióloga aqui nos Estados Unidos. Ou seja, não importa toda a educação que você teve, mesmo que seja uma educação mais avançada de pós-graduação no Brasil, você ainda tem que voltar e fazer o mestrado aqui para que você possa ter uma licença de fonoaudiólogo aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que se perguntar quando você pensa em vir estudar aqui nos Estados Unidos é qual é o seu nível de inglês? O inglês é fundamental quando você pensa em fonoaudiologia. Se você pensa em outras profissões, por exemplo, engenharia, medicina, enfermagem, você pode até ter um inglês um pouco mais limitado, arranhar um pouco no inglês e talvez esse nível mais baixo de inglês possa lhe dar não só a oportunidade de fazer um mestrado aqui ou qualquer pós-graduação, mas até atuar no mercado de trabalho. Mas quando você pensa em fonoaudiologia, a gente está lidando especificamente com fala e linguagem, ou seja, o requerimento do inglês é muito mais alto do que um requerimento para todas as outras profissões que você possa imaginar. Então, quando você termina a sua graduação aqui, vamos supor que você se graduou aqui nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova que se chama GRE. Essa é uma prova que você precisa tomar essa prova de GRE e que inclui conhecimentos de inglês, conhecimentos de matemática e o seu nível de escrita e leitura.
Ou seja, essa prova não é só para estrangeiros, é também feita pelos americanos. Então, quando você pensa que é uma prova de inglês para americanos, imagine como seria você, um brasileiro, fazer uma prova de português. Você precisa mostrar a quantidade, um vocabulário muito mais avançado do que talvez do que é um nível de graduação. Você precisa de um vocabulário maior, um vocabulário melhor e mais rico de leitura escrita. Que isso também é uma parte da prova do GRE. E você também vai fazer prova de matemática. Então, pra gente que não estuda matemática desde lá do nível médio, voltar a estudar matemática para fazer essa prova para o mestrado, às vezes requer que você faça um curso. Eu tomei um curso preparatório para essa prova de GRE. Eu não sei se no Brasil é um curso preparatório que oferece aí, mas é possível também vir para cá fazer esse curso preparatório do GRE, que vai ensinar você matemática e um dos melhores de como se preparar para essa prova do GRE. Uma outra parte da aplicação para o mestrado aqui é a sua prova para quem é estrangeiro do TOEFL. Então, que vai medir a sua qualificação de inglês. Cada universidade aqui, a forma como funciona, você tem que fazer uma aplicação para cada universidade diferente. Ou seja, se você quer ir na Universidade do Texas, você tem uma aplicação diferente. Cada universidade tem uma pontuação mínima. Digamos, eu estou aqui jogando números aleatórios, que a Universidade do Texas tem uma pontuação mínima no GRE de 600. Se você não tiver nem 600, melhor você não pode nem aplicar. E alguns aplicantes vão ter 630, 640, 680, e eles vão qualificar as pessoas que estão aplicando baseado nessa pontuação do GRE, também quanto às outras pontuações, no seu caso do TOEFL. No caso, outros requerimentos que ele tem são duas ou três cartas de referência, que é algo que a gente não vê muito no Brasil. Aqui você tem, o pessoal que estudou aqui, você tem que ter uma carta de referência do seu professor do nível de graduação, que mostra que você é um aluno dedicado, que é a sua pontuação, que você sempre foi um aluno dedicado na sua nível de graduação. Então, você teria que no Brasil também ter essas cartas, traduzir essas cartas tem que ser seladas. E você não pode nem, na verdade, você não pode nem ler essas cartas. Essa carta não tem que ser enviada diretamente do professor que você pediu as cartas para a universidade. Uma outra parte, claro, eu não estou falando de tudo, mas isso é um vídeo de informações gerais, né? Você tem que ter também a sua carta de intenção, explicando por que você quer fazer o mestrado em fonoaudiologia, o que te inspirou a aplicar para o mestrado e por que você quer ir para essa universidade específica. Aqui falando da área de Dallas, que é onde eu moro, aqui tem 4 ou 5 universidades que têm um mestrado em fonoaudiologia. Alguns mais voltados para a área de bilinguismo, no caso inglês e espanhol, que é onde eu me graduei. Outros mais focados para fonoaudiólogos que querem trabalhar na escola. Então, às vezes, as universidades têm um foco mais diferente. E algumas universidades têm uns requerimentos maiores. É mais difícil entrar em universidades. Então, eu acho que isso, em geral, são os requerimentos para o mestrado em geral. Uma pergunta que eu recebo sempre é sobre bolsas de estudos. Eu tive muita sorte de conseguir uma bolsa de estudos aqui no Texas, na universidade aqui do Texas, para fazer meu mestrado em fonoaudiologia. Mas é um caso muito, muito raro. Você tem que ter uma pontuação muito alta no GRE. Para conseguir uma bolsa como estudante internacional é ainda muito mais difícil do que um estudante. Você está competindo com estudantes daqui, americanos, igual para igual. E quando você pensa que todas as pessoas que estão fazendo a graduação em fonoaudiologia vão querer fazer o mestrado, ou seja, a competição é ainda muito maior. Então, você está competindo para a bolsa com essas pessoas. E às vezes a bolsa é uma bolsa que te paga o valor da mensalidade do mestrado, né? Não vai pagar os custos de vida, apartamento, onde você vai morar. Aqui no Texas você vai precisar de um carro, alimentação, livros, tem toda outros gastos que você tem que considerar quando você pensa em fazer o mestrado aqui. Eu sei que no Brasil, às vezes, quando o caso do dólar agora que está bem alto em comparação com o real, ficaria muito mais difícil, né? Quando você... eu, na verdade, tenho muito pouca ideia de quanto custa um mestrado aqui, mas eu estava recentemente dando uma olhada, assim, só por alto. A nível de graduação, você está pagando no mínimo $20 mil por semestre
o curso de fonoaudiologia do mestrado são 2 anos, 2 anos e meio, então você calcula, vamos supor, de 20 a 30 mil, 36 mil, tem universidades que são ainda 40 mil por semestre. E se calcula de 2 anos, você está vendo aí mais de 100, quase 200 mil dólares que você vai gastar para fazer o mestrado em fonoaudiologia sem a bolsa. E a bolsa, não todas as universidades oferecem, são poucas universidades. Você não se preocupe em mandar mensagem, porque na verdade não tenho informação nenhuma sobre que universidade oferece em bolsa, quais não. E, em geral, as pessoas, quando estão aplicando para o mestrado, elas aplicam em várias universidades, né? Porque você não sabe qual vai te aceitar, então você aplica para várias. Cada universidade que você vai aplicar tem uma taxa que você deve pagar, dependendo da universidade. E o melhor contato que eu diria para você que tem a intenção de vir estudar aqui, fazer o mestrado aqui, é entrar em contato com o departamento de fonoaudiologia da universidade que você está interessado em fazer o seu mestrado. Também com o departamento de International Students, ou seja, estudantes internacionais, que no caso você seria um estudante internacional. E, claro, tem muitas mais outras coisas que precisam ser discutidas, muito mais detalhes, mas isso, claro, a universidade às vezes também te dá assessoria, caso eles estejam interessados em ter você como mestrando. Mas eu acho que o principal é saber que você tem um nível de inglês muito mais alto, típico de talvez um americano, né? Do básico, pelo menos de leitura e escrita. E às vezes é sempre bom você tomar um teste do TOEFL ou do GRE, até mesmo como prática, só para te dar uma ideia de como está o seu nível, tanto de leitura escrita mais no nível mais acadêmico, quanto como seja o seu nível de inglês. Então, essas em geral são as minhas dicas. De novo, meu nome é Bárbara Fernandes. Se você quiser me mandar e-mail ou fazer um comentário aqui no Facebook, é sempre... não no Facebook, isso não é Facebook. Aqui no YouTube, sinta-se à vontade e eu respondo quando puder. Obrigada por assistir e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a saber mais sobre fonoaudiologia nos Estados Unidos.